Olá meninos, boa noite pra vocês, bem aí? Seguinte, então, prazer em revê-los depois das férias, ou prazer em vê-los e conhecê-los para os novatos. Sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Geografia, frente 1. Hoje então a gente conversou sobre movimentos da Terra. Eu comecei falando para vocês que a Terra realiza alguma coisa em torno de 10 movimentos, só que usualmente a gente estuda rotação e translação, não é isso? Disse a vocês que a gente concentra os estudos nesses dois movimentos, rotação e translação, porque ao que parece aos estudiosos, são os dois movimentos que impactam de maneira direta no nosso cotidiano, tá? Os outros movimentos aparentemente trazem impacto nenhum ou pouco substancial, tá? Por isso ficamos na translação e na rotação. A translação, você poderia, por exemplo, para não esquecer, você poderia lembrar da palavra translado, né? Não sei se vocês vão aí esse ano fazer viagem de formatura, quando você vai naqueles comprar pacote de viagem lá da CVC, sei lá, você olha lá naqueles banners, tá escrito assim, ó, valor inclui translado, aeroporto, hotel, aeroporto. Quer dizer, o translado subentende deslocamento de posição. Então a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. O período de translação é o período de um ano, 365 dias, que seria o chamado ano civil. Mas, na verdade, a translação total é de 365 dias e 6 horas, aproximadamente, que é o chamado ano sideral. Portanto, quando você considera um ano só com 365 dias, você em tese fica em débito com a translação real de 6 horas, que depois você vai ter que fazer uma adequação, porque eu não posso simplesmente desconsiderar isso, porque existe uma série de datas que foram calibradas nos calendários, né, em relação à posição da Terra em relação ao Sol, né? Por exemplo, as datas de mudança de estação do ano e tal, e que isso tem a ver com gestão de agricultura, etc. Tá? Então é isso aí. Então, translação, um ano, 365 dias e 6 horas. A translação, ela descreve, ela determina uma elipse e não uma circunferência, portanto, você tem aí o fato acaba determinando que há durante a translação uma variação da distância Terra-Sol, né? Essa distância ela não é fixa. Uma consideração importante essa distância Terra-Sol ela varia, né? Porém, essa variação ela não tem impacto sobre a temperatura. Não é ela que vai gerar, por exemplo, a existência do verão e do inverno, tá? Isso é importante. A Malu fez uma consideração muito interessante, uma pergunta muito importante. Se essa distância, a alteração da distância Terra-Sol, que acontece durante a translação, se isso gera algum impacto, alguma alteração. Claro que alguma gera. E até eu coloquei para vocês, claro que isso aí sai um pouco do estudo da geografia e entra mais para o estudo da astrofísica, não é? Que é o que eu mostrei, por exemplo, que se você parte da ideia das forças de atração entre os corpos, quaisquer corpos no universo têm atração entre si, e aí essa atração ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. Portanto, se há uma atração entre
a Terra e o Sol, portanto, obviamente que essa atração entre a Terra e o Sol, essa atração, por exemplo, ela é maior na posição de periélio, que é quando a Terra está mais próxima do Sol, e menor na posição de afélio. Isso pode ter, por exemplo, resultados sobre as marés, né, que é a variação do nível do mar, mas não tem impacto climático, tá? Que isso é uma coisa que às vezes as questões podem pegar, beleza? Não fica com ciúme não, viu, gente? Eu tô mandando essa pergunta da Malu, que foi a que me ocorreu agora, tá? Só depois alguém fala assim, Tiagão, você só mandou oi pra Malu e tal, não sei o que, não, tá? Porque foi que eu lembrei agora. Aí, então, é isso. Lembrar, então, que como você tem uma elipse, um dos elementos da elipse são os focos. E na translação, todos os planetas eles executam, né, quando eles fazem a sua translação, o Sol sempre está em um dos focos da elipse, tá? Então essa é uma outra coisa. A gente determinou depois, eu fiz um esquema lá onde eu coloquei a Terra em 4 pontos, que são os pontos onde ocorrem as mudanças das estações do ano. E aí a gente fez a análise da posição, que eu chamei de posição 1, né? Olhando no quadro assim, né? Eu olhando pro quadro lá, posição 1, onde o que acontecia? O hemisfério norte estava projetado em direção ao Sol, porque a Terra ela gira de maneira inclinada, não é? Sim. Inclinada, se você colocar um eixo Y imaginário, inclinada 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, né? 23 graus, para aproximar, é o mesmo, 23 graus é a inclinação da Terra. Então, naquela posição, o hemisfério norte está projetado em direção ao Sol. O que acontece? Aquilo lá é o dia 21 de junho, o norte recebe mais iluminação, portanto a temperatura é maior, o sul recebe menos iluminação, portanto é mais frio. Então o início do verão, é o solstício de verão no norte, solstício de inverno no sul. Naquele dia o Sol está perpendicular, portanto ele está na posição de zênite, né? Quando você tem um ponto, quando o Sol é perpendicular a um ponto, a gente diz que você tem o zênite naquele ponto, né? No Trópico de Câncer, que atravessa lá o deserto do Saara, o México, para você ter uma referência, naquele dia também você tem 24 horas de escuridão nos pontos atravessados pelo Círculo Polar Antártico, e eu não escrevi, mas eu vou escrever na próxima aula, tá? Não vou esquecer não. 24 horas de escuridão no Círculo Polar Antártico e 24 horas de claridade no Círculo Polar Ártico, tá? E é essa a tarefa que eu quero que vocês façam para essa semana. Eu quero que vocês respondam a esta questão. Por que no solstício de inverno no hemisfério norte, né? Não, deixa eu refazer a pergunta. Vamos arrumar a pergunta que eu troquei? Vou arrumar a pergunta, e depois vão falar que eu perguntei errado. Vou perguntar de novo. Por que no solstício de verão no hemisfério norte nós temos 24 horas escuras nos pontos atravessados pelo Círculo Polar Antártico? Então vou repetir a pergunta para ninguém falar que eu errei a pergunta. Então vamos lá. Por que no solstício de verão no hemisfério norte nós temos 24 horas de escuridão nos pontos atravessados pelo Círculo Polar Antártico? Eu quero que vocês falem sobre isso.
Essa é a pergunta. Beleza? Aí, gente, eu analisei a Terra no ponto oposto, né? Que é o dia 21 de dezembro, que inverte tudo. O norte está menos iluminado, o sul está mais iluminado. Portanto, eu tenho naquela posição invertida, que é o 21 de dezembro, então o norte é inverno, o sul é verão. Não é? No que diz respeito à duração dos dias e das noites, se naquela posição número 1, tá? No hemisfério norte, né, que é no verão, lá, os dias estavam longos e as noites estavam curtas, agora vai inverter. No norte, as noites vão ficar longas e os dias curtos. E no hemisfério sul, que na posição 1, as noites estavam longas e os dias estavam curtos, na posição invertida, os dias vão ficar longos e as noites vão ficar curtas. Não. Tanto que eu brinquei com vocês, no dia 21 de dezembro, se você tiver aqui em Cruzeiro, por exemplo, você pode testar lá. Você vai ver, aparecer o primeiro raio solar, você dá um start lá no seu cronômetro, você vai ver que você vai ter mais de 12 horas de claridade. E se você fizer a mesma coisa no dia 21 de junho, você vai ver que você vai ter menos de 12 horas de claridade. O que mais? No dia 21 de dezembro, o Sol está em zênite no Trópico de Capricórnio, que atravessa Ubatuba, atravessa São Paulo capital, atravessa regiões do Mato Grosso do Sul, atravessa regiões do Paraná, falando de Brasil, né? Que geralmente, pensando nos vestibulares, o Enem, né? Que é o grande processo seletivo, cobrar a geografia do Brasil. O cara não vai perguntar uma coisa sobre zênite no Trópico de Capricórnio, 21 de dezembro, falando da ilha de Madagascar, que também é atravessada pelo Trópico de Capricórnio. Então, imaginamos aí Brasil, então sempre a gente pega São Paulo, capital, como referência, né? E aí você quer ter a emoção de estar sobre o Trópico de Capricórnio, vai lá em Ubatuba, né? Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aí já passou na Praia Grande, né? Então, saiu da Praia Grande, vai sentido centro de Ubatuba. Não é o trevo do Itaguá, não é o trevo do centro, passa o trevo do centro, o próximo é lá, vai ter o trevo que sobe para a Serra de Taubaté, andou um pouquinho, você já vai ver. Aqui atravessa o Trópico de Capricórnio. Naquele ponto, no dia 21 de dezembro, ao meio-dia, você tem o zênite, que é o Sol perpendicular naquele ponto. Você teria sombra zero, né? Mas tem que ser meio-dia do dia 21 de dezembro, tá certo? Bom, e aí naquele momento, se eu tenho, portanto, eu estou com um solstício de verão no hemisfério sul, 21 de dezembro eu tenho 24 horas de claridade. Eu não escrevi, mas eu vou escrever, tá? Se eu não escrever, eu escrevo não. 24 horas de claridade no Círculo Polar Antártico e 24 horas de escuridão no Círculo Polar Ártico. Beleza? Então é isso. E as posições intermediárias, a gente conversa na próxima aula. Tá bom? Então, responde aquela pergunta que tá ali no meio. Tá? Responde lá numa folha separada. São sempre questões pra gente pensar um pouco. Tá? Pra você raciocinar, pesquisar alguma coisa. Tá? E a gente se vê a semana que vem. Tá, gente? Um abraço, boa semana pra vocês. Fiquem bem. Beijos e abraços.